Então, boa noite, pessoal. A gente estava tendo um papo legal aqui antes, o tempo foi passando, né? E a gente conversando, mas faz parte, com certeza absoluta. Bom, pessoal, tem gente ainda com umas dúvidas no trabalho, então eu vou começar rapidinho explicando de novo o trabalho. Eu já separei aqui os slides do trabalho, né? Vocês vão ver exatamente. O próximo slide aqui. Então, escolha uma empresa, descreva essa empresa e determine dentro de cada um dos grupos de indicadores de qualidade pelo menos um indicador. Quais são os grupos de indicador de qualidade? Ó, o slide 23 ali. Ó. Teste, isso é da semana 14. Perdão, esses slides são da semana 14. Um indicador de teste de aceitação no mercado. Um indicador de eficiência e produtividade. Um indicador de impacto. Um indicador de eficácia, um indicador de serviço ao cliente, um indicador de segurança na produção e um indicador de conclusão de requisitos dentro do prazo. Tá? Pelo menos um de cada. Deve ter todos os itens abaixo. Quais que são? Então, eu vou lá, por exemplo, nos indicadores de conclusão de requisitos dentro do prazo. Então, eu vou colocar qual é o tema? Indicador de requisito de conclusão de dentro do prazo. Problema. Eu tenho que ter um problema, senão para que aquele indicador? Não tem nexo. Devo descrever o problema. Então, esse indicador tem um título e eu vou descrever aqui. Não precisa ficar, gente, curto e grosso. Pronto, acabou a história. Qual é o meu objetivo com aquele indicador? Se eu não tenho objetivo para aquele indicador, para que eu vou fazer aquele maldito indicador? Daí vocês vão colocar o nome do indicador, a metodologia de cálculo, né? Da onde que vocês vão tirar dados para calcular esse indicador? Qual vai ser a unidade de medida do indicador? Então já está aqui, ó, número de afastamentos por mês, né? Voltando aqui, a periodicidade, então o objetivo disso, né, que é praticamente uma repetição do anterior, qual é a meta? E eu até coloquei objetivo de novo, porque ele sempre vem com uma meta. O objetivo é algo geral. Eu quero diminuir o número de afastamentos com atestado médico, geralzão. Meta tem número e tem tempo. Reduzir em 2/3 até 2022 a taxa mensal de afastamentos com atestado médico. Daí vocês podem ou não, normalmente a gente faz, desagregação geográfica ou espacialização. Por exemplo, o indicador vai ser calculado por fábrica, ou ele vai ser calculado por departamento, ou vai ser calculado por salinha que tem no escritório, sei lá o que. E a desagregação categórica. Eu vou calcular esse indicador só nesse grupo, eu vou calcular nesse grupo, e assim por diante. Cada indicador, então, são esses dois slides. Curto e grosso, sem textos. Façam do mesmo jeito que está aqui. São 7 indicadores no total, tá? Pessoal, perguntas sobre o trabalho? Professor, só confirma para mim, então. A gente tem que escolher cada uma empresa, e daí sim, dentro dessa empresa que a dupla escolher, fazer os indicadores dela. Isso, né? Isto. Tem 7 grupos de indicador. Aqueles 7 lá. Vocês vão fazer um indicador para cada grupo, e cada indicador deve ter todos aqueles itens que está nos 2 últimos slides. Tá bom? Tudo da mesma empresa. Tudo de uma da mesma empresa empresa. só, né? Hã? De uma empresa só. De uma empresa só. Tá, entendi. De uma Obrigada. empresa só. Tá bom? Quanto que vale mesmo esse trabalho? Boa pergunta. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Poxa, eu não tenho aqui, gente. Deixa eu ver. Tá no slide da primeira semana. Gente, desculpa, tem certas coisas que eu não guardo de cabeça. Tá? Eu não vou saber dizer aqui para vocês, desculpa, tem certas coisas que eu realmente não guardo de cabeça. Mas, Vinícius, vai nos slides da primeira semana de aula, semana 1, tá bom? Tem lá. Tá bom? Beleza, professor.
Vamos lá. Desculpa, gente, a minha memória assim não é fantástica, tá? Então, mas tem lá, certeza absolutíssima, tem nos slides da primeira semana da nossa disciplina, semana 1, tem esses valores, tá? É que a gente dá tanta disciplina, tantas coisas diferentes, e faz tanta coisa também fora da aula, que algumas vezes eu realmente não me lembro. Aí não fiquem chateados comigo. Vamos lá, então, Professor, hoje... só mais uma dúvida sobre o Vamos trabalho. Você vai querer ele em algum modelo específico ou pode ser aleatório? Aleatório. Qualquer um? Qualquer Tipo, joga no Word lá, manda no Aave e já era. Ah, fechou então. Obrigada. Eu não, assim, estou facilitando para vocês. Para mim, o importante é o conteúdo, tá bom? O conteúdo estando certo, tá ótimo. Só não, pelo amor de Deus, gente, não me esqueçam de colocar o nome de cada um dos participantes da equipe, tá? Senão, só um vai ganhar nota, aquele que mandou o trabalho, tá? Trabalho, entrega dia 24, daqui 2 semanas, 24 de novembro, tá? Lá no AVA, tem já tenho entrega de trabalho, atividades avaliativas. Bom, vamos lá, nosso penúltimo assunto. Se alguém falar, errei, está reprovado. Vamos lá, nosso penúltimo assunto. A gente vai falar hoje de sistemas de gestão da qualidade. Na verdade, sim, esse é um assunto interessante porque ele é meio caminho para a próxima aula, tá? Ele é meio caminho para a próxima aula. Ele é, digamos assim, uma base para a próxima aula, né? Bom, gente, olha, a gente discutiu várias coisas até agora, né? A gente falou de vários conceitos que têm a qualidade, a gente falou de ferramentas que têm a qualidade, né? A gente falou de ferramentas básicas de qualidade e ferramentas básicas para geração de soluções em qualidade, né? A gente falou dos indicadores. Olha, do jeito que eu coloquei indicadores para vocês, gente, não decorem indicadores, pensem, raciocinem o que é um indicador. Eu falei, todas as aulas de indicador, eu falei a mesma coisa para vocês. Uma empresa que pega indicadores de outros lugares sem refletir se aquele indicador serve mesmo para ela, está jogando dinheiro e tempo fora. Aquele indicador não vai servir nada para ela. Então, algumas vezes, inclusive, a gente tem que criar um novo indicador. Ah, mas isso é complicado. Não, não é complicado. Vocês viram, não é complicado. Algumas vezes pode dar até trabalho, mas daí aquele indicador vai ficar para o resto dos tempos para vocês. A grande questão, né, gente, é como colocar tudo isso junto. Então, a gente vai ver na aula de hoje, na aula da semana que vem, sistemas de gestão da qualidade e certificação de qualidade. A gente vai ver esses dois assuntos. A aula de hoje é uma preparação para a aula que vem. Bom, pessoal, quando a gente faz um sistema de gestão de qualidade, na verdade, assim, a gente tem vários motivos. A gente quer melhorar muita coisa dentro da empresa. Uma das coisas que a gente pode fazer é o melhor aproveitamento da matéria-prima, né? O que é isso? Eu sempre dou um exemplo assim, eu não me canso de dar esse exemplo que eu acho fantástico. Vocês compram 100 quilos de matéria-prima e produzem 90 quilos de produto. Opa, professor, mas tem algo de errado. Como assim tem algo de errado? Não, o senhor comprou 100 quilos de matéria-prima e produziu 90 quilos de produto. Está faltando 10 quilos. Aonde que estão esses 10 quilos? Pois é, esses 10 quilos são ineficiência de processo. Vai para resíduo sólido, vai para emissão atmosférica, poluição do ar, vai para resíduo líquido, esgoto, vai para barulho, vai para perda de energia, e um monte de coisa pode acontecer. Então, mas o empresário quer isso? Óbvio que não. Ele quer comprar 100 quilos de matéria-prima e produzir 100 quilos de produto. Porque quando ele perde 10 quilos, só produz 90 quilos de matéria de produto, ele está perdendo 10 quilos. 10 quilos que ele pagou, que custou dinheiro. Então, aquilo é uma perda para ele. Ele não quer produzir resíduo, ele quer produzir produto. Ele quer vender produto, ele não quer produzir resíduo. Não quer perder para a atmosfera, jogar no esgoto ou alguma coisa assim. Ele quer ganhar dinheiro, ele quer produzir produto e vender, ter lucro. É isso que ele quer.
Então, perdão, gente, vocês sabem que chega final do ano, eu não sei as outras pessoas, mas a minha voz, todo final do ano, a minha voz começa a falhar. Chega assim em outubro, a minha voz começa a falhar. Mas vamos lá. Então, ele quer evitar o máximo possível de ineficiência. Ele quer ganhar dinheiro. Se eu puder comprar 100 quilos de matéria-prima e produzir 95 quilos de produto, eu vou ter 5 quilos a mais de produto para vender e vou ter 5 quilos a menos de problema para resolver com aquilo que eu perdi, né? Então, eu quero aproveitar melhor a matéria-prima. Um sistema de gestão de qualidade é ótimo para isso. Maior produtividade dos funcionários. Aliás, esse é um indicador, né? Quanto de produto cada funcionário produz ao longo do tempo. Eu quero marketing para ganhar mais cliente e assim por diante. Tem um monte de coisa, tá? Que a gente pode conseguir com sistemas de gestão ambiental, com a aplicação da ideia de sistemas de gestão ambiental, gestão da qualidade. Mas para isso, a gente precisa ver alguns conceitos básicos. Em primeiro lugar, o que é esse maldito sistema, professor? O que é um sistema? Então, quando a gente está falando de sistema, a gente está falando... Deixa eu até pegar minha caneta aqui, vamos ver se vem a minha caneta. Cadê minha caneta? Canetinha. Vamos pegar vermelhinho. Eu não sou comunista, tá, gente? O vermelho aqui é só para ficar bem aparente. O que é um sistema? É quando temos um conjunto de partes, componentes, elementos, e cada uma destas partes tem uma função. E se não tiver função, ela não precisa estar ali, não precisa fazer nada. Imagina o seguinte, um sistema tem várias partes, componentes, elementos, e cada uma dessas partes tem uma função. Se essas partes estão separadas, essa função não consegue ser cumprida. E o grande segredo do funcionamento de um sistema é exatamente quando essas partes estão juntas e elas conseguem cumprir essas funções. Quando a gente consegue ver a relação entre as diferentes partes. Professor, eu continuo não entendendo. Então vamos pensar na gente, no nosso corpo humano. Poxa, a gente não precisa ser da área de saúde, tá? Eu não sou da área de saúde, mas a gente sabe que nós temos vários órgãos, né? A gente tem coração, pulmão, fígado, tem um cérebro. Algumas pessoas parecem que algumas vezes não tem cérebro, né? Fica entre nós, só entre nós. Mas a gente tem vários órgãos. Se eu pegar o meu coração fora do corpo, nem vai funcionar. Ele precisa interagir com as outras partes. A mesma coisa com o pulmão, a mesma coisa com o fígado, a mesma coisa com o cérebro. Então, se eu separo os diferentes órgãos do nosso corpo, eles separadamente não têm nexo, não têm razão. Eles não funcionam. Mas quando o coração, os pulmões, o fígado, o cérebro estão juntos no corpo, gente, eles formam uma máquina fantástica. Eles formam um sistema incrível. E eu vou falar para vocês, o nosso corpo é uma das máquinas mais fantásticas que existem no nosso planeta. O ser humano não conseguiu ainda fazer uma máquina tão fantástica quanto o nosso corpo. E essa máquina, esses órgãos juntos, relacionando-se um com o outro, adquirindo uma função, um ajudando o outro, um permitindo que o outro faça aquela função, isso permite a existência do ser humano. Vocês já pararam para pensar tudo isso daí, gente? Vocês já pararam para pensar como o nosso corpo é incrível? Como que a gente consegue raciocinar tanto? A gente tem um cérebro que é fisiologicamente igual a um cérebro de um cachorro, de um gato, de um passarinho. E por que a gente tem tanto sucesso? Porque esse cérebro vai funcionar de uma forma diferente. Mas professor, o nosso cérebro é maior que esses animais. Olha, eu digo para vocês, uma baleia tem cérebro maior que um ser humano. Mas a baleia não é tão inteligente. A baleia não é capaz de colocar tantas coisas em práticas, de inovar, de criar algo novo como a gente cria. Olha que sistema incrível que a gente tem.
Eu estou olhando para vocês, aliás, os avatares de vocês estão olhando para mim. Quando a gente olha um para o outro, a gente está olhando um sistema incrível. E por que isso acontece? Porque essas partes, quando funcionam bem em conjunto, a gente chama de sinergia. Uma ajuda a outra. Há uma boa integração de todos os elementos que compõem o nosso sistema humano, nosso corpo humano. E assim, o corpo humano pode cumprir a sua finalidade. Eu até posso existir sem uma perna, sem um braço, ou sem as duas pernas, sem os dois braços, mas eu não posso existir sem um pulmão. Eu não posso existir sem um coração, eu não posso existir sem um cérebro. E a grande ideia é quando eles começam a agir em sinergia. O grande segredo, o passe de mágica. Pessoal, o meu pai, ele tinha problemas sérios de saúde, ele morreu, ia fazer 71 anos de idade. O que aconteceu com meu pai? O coração dele começou a aumentar de tamanho e perder eficiência em bombear sangue para o resto do corpo, principalmente para o cérebro. Então, chegou um ponto no final da vida do meu pai que ele não conseguia, o coração dele não conseguia bombear sangue oxigenado suficiente para o cérebro. E o meu pai, ele começava a alucinar. Ele começava a ver coisas que não existiam, falar coisas que não existiam. Ele alucinava. O corpo do meu pai, o sistema, ele começou a falhar. O coração começou a falhar, daí levou o pulmão a falhar, levou o fígado a falhar, levou o cérebro a falhar e assim por diante. Então, o meu pai, infelizmente, começou a faltar sinergia entre as diferentes partes do sistema dele. E daí o sistema começou a desabar como um todo. Se o coração começar a falhar, o que vai acontecer com a gente? Né? E daí a gente pode pegar essa ideia, esse conceito, e levar para a gestão da qualidade. Olha só, o Maranhão, em 2005, ele definiu gestão, ou sistemas de gestão da qualidade, como um conjunto de recursos e regras mínimas. Claro que eu posso fazer mais, mas tem que ter um mínimo ali, implementado de forma adequada, com o objetivo de orientar cada parte da empresa, cada departamento, cada função, para que execute de maneira correta e no tempo devido cada tarefa. Mas essas tarefas têm que ser executadas em harmonia umas com as outras, em sinergia uma com as outras, estando todas direcionadas para o objetivo comum da empresa, ser competitiva, ter qualidade com produtividade. A gente tem que entender que essa qualidade é a satisfação do meu cliente e produtividade é fazer mais com cada vez menos recursos. Dentro de uma empresa, um sistema de gestão de qualidade são as instalações, o prédio, as salas, os salões, etc. Os recursos materiais, como os equipamentos, as práticas. Como que eu vou fazer aquilo no dia a dia? E a respectiva base documentada. Tudo isso daí tem que ser documentado. As práticas, partes do sistema, então, como eu falei, são aquelas ações do dia a dia de cada organização que as pessoas aprendem e fazem por treinamento. Isso é um sistema de gestão da qualidade. Ter qualidade com produtividade. Como que eu tenho que pegar cada uma dessas partes e juntar, fazendo com que haja sinergia entre elas e assim tudo possa funcionar de forma correta? É claro, pessoal, que tem as características. Em uma empresa automobilística, eu tenho diferentes partes do que em um restaurante, ou do que numa ótica, ou do que numa empresa que faz computador, ou numa empresa de serviços, ou qualquer coisa. Mas o conceito, a ideia de partes que devem funcionar em sinergia uma com a outra, isto é sistema de gestão de qualidade. E aí que a gente vai trabalhar. E aí que a gente vai cuidar para que a gente tenha qualidade. Gente,
Em um sistema de gestão de qualidade, a gente tem que pensar em todas as suas partes e como interagem. E como funciona uma em relação à outra. Não adianta só a gente implementar um ponto do sistema de gestão de qualidade e não implementar outro, não ter sinergia entre os diferentes pontos no sistema de gestão de qualidade. Não vai ter resultado. A gente tem que implementar o sistema inteiro para que a gente tenha, olha lá, qualidade com produtividade. Gente, um sistema de gestão de qualidade que a gente pode chamar de SGQ, ele é composto por uma estrutura organizacional feita para gerenciar e garantir que os nossos produtos e serviços tenham qualidade. E uma crítica até que eu faço para muitas empresas, a questão da estrutura, tá? Pessoal, estou falando muito rápido, vocês estão entendendo? Gente, estão entendendo? Hein, gente, vocês estão na minha aula ainda? Sim, professor. Sim, tá tranquilo. Tá, vocês podem me interromper, vocês sabem disso, pelo amor de Deus, tá? Então, quando a gente vai se preocupar com a estrutura do sistema de gestão de qualidade, e como eu estava falando, é uma crítica que eu tenho a algumas empresas, a gente tem que fornecer todos os recursos, sejam humanos, pessoas, especialistas no assunto, recursos técnicos como equipamentos e recursos financeiros, obviamente dinheiro, tá? Assim como todos os procedimentos, todas as ações que sejam necessárias e quem deve fazer o quê. Qual que é a minha crítica a empresas? Chegou o diretor, eu não quero gastar com esse negócio de qualidade aí, vai diminuir meu lucro, vai acabar com o meu dinheiro, vai desfalcar outra área. Um diretor que pensa assim, pessoal, é um diretor que não está nem aí para o cliente final. E se ele não está nem aí para o cliente final, ele vai perder dinheiro. A empresa, no futuro, vai ter problemas. Porque hoje em dia, ainda mais como está tudo tão competitivo e a nível global, que você não pode se dar o luxo de perder clientes por falta de qualidade. Não pode fazer isso. Você tem que fazer tudo de forma correta. E se eu vejo empresas, por exemplo, que dão recursos humanos para o setor de qualidade, mas não dão recurso financeiro, não dão recurso técnico. E daí o que adianta? Aquelas pessoas vão fazer milagre? Não vão. Agora, tem outra coisa que eu quero que vocês nunca mais esqueçam. Nunca, 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 nunca. Tudo tem que ser documentado, escrito e formalizado com um manual de qualidade. Isso a gente vai falar bastante na aula que vem. E esse manual tem que ter todos os itens do SGQ de forma clara, que todos possam entender e aplicar. Não adianta fazer numa linguagem rebuscada, que só quem tem pós-doutorado consegue entender. Não. Tem que ser numa linguagem onde que todos entendam, que eu possa ler e colocar em prática logo em seguida, tá? Aplicar logo em seguida. E eu sempre brinco, principalmente quando eu vou falar de ISO 14001, assim, anotem tudo, documentem tudo. O cara tossiu lá no canto da empresa, anotem quem tossiu, quando tossiu, quanto tempo ficou tossindo e se saiu o catarro da tosse ou não. Anotem tudo, absolutamente tudo, tá? Como bons administradores, é melhor vocês terem excesso de dados do que falta de dados, tá? Pensem nisso. Não só na questão de qualidade, isso é básico, mas em qualquer questão, em qualquer ponto da empresa. Pequem pelo excesso de dados, não pela falta de dados. Então, o manual de qualidade vai ter todos os procedimentos. Isso a gente vai ver principalmente na semana que vem, tá? Mas registrem
tudo o que aconteceu. Todos os fatos, todos os números, todos os dados. Registrem. Pequem pelo excesso de registro. Pequem pelo excesso de cuidado. Pequem pelo excesso de zelo do que é falta, tá? Porque algumas vezes um dado, um registro que você fez e que você imaginava que nunca ia usar, ele pode explicar no futuro alguma coisa que aconteceu dentro da empresa de vocês. E eu falo isso, gente, com experiência própria, tá? Com experiência própria. Então, acredita em mim. Isso que eu acabei de falar para vocês nem existe em livro, tá? Você vai procurar em livro texto, livro base de uma matéria, nem existe isso. Eu estou dando uma dica prática do dia a dia para vocês, tá? Pequem pelo excesso, não pela falta. E eu quero mostrar um sistema de gestão de qualidade. Gente, eu amo esse sistema. Alguém já ouviu falar do famoso PDCA? Alguém já ouviu falar do famoso PDCA? Vou até aqui. Opa, interrompi bem na hora que entrou aqui. Alguém já ouviu falar do famoso PDCA? Ninguém ouviu falar? PDCA? Hein, gente? Não, professor. Não? Ninguém ouviu falar? Nossa, eu sou fanático pelo PDCA. Eu sou fanático pelo PDCA. Nossa, eu amo o PDCA. É uma coisa maravilhosa. E é legal o PDCA, assim, professor, eu vou ter que estudar esse tal de PDCA aí, vou ter que decorar um monte de coisa, é decoreba. Não, gente, não. O segredo é que não é decoreba. O segredo é que é uma coisa lógica, tá? É uma coisa lógica. E eu estou explicando agora, para quando a gente começar a falar do PDCA, começar a entrar nos slides e tal, vocês comecem a prestar atenção. Não é uma coisa complicada, não é um bicho de 7 cabeças, você não precisa ter doutorado para você entender esse negócio aí, e não precisa ter pós-doutorado para aplicar esse negócio, né? Uma vez eu estava fazendo um trabalho ligado à gestão ambiental, eu estava orientando um trabalho de mestrado ligado à gestão ambiental, e daí eu fui conversar com um amigo meu, que é doutor em administração, é administrador, doutor em administração e tudo. E daí eu estava trocando ideias com ele, e eu estava com meu aluno querendo fazer um novo método e tal, para uma coisa dentro da gestão ambiental, bem a parte de sistema de gestão mesmo, puro. E daí eu estava trocando ideias com ele sobre isso. Daí ele falou uma coisa assim que eu nunca mais vou esquecer na vida. Klaus, ótima ideia de vocês, fantástico, eu apoio totalmente. Mas só tome cuidado com uma coisa. Não faça um sistema complexo. Faça um sistema simples, que uma empresa pode vir aplicar e ter resultado. Pronto, acabou. Se você fizer um sistema que você precisa de um doutorado para entender e um pós-doutorado para aplicar, a empresa não vai usar. E o PDCA é exatamente o primeiro caso. O PDCA é um sistema simples. O PDCA é um sistema, vamos dizer assim, intuitivo, pessoal. Intuitivo. De verdade. Vocês não precisam nem estar na faculdade para poder entender o PDCA e aplicar o PDCA. Ele é intuitivo. A gente faz o PDCA o tempo todo, só que a gente não nota que a gente faz o PDCA. Tá? E esse é o charme do PDCA. Esse é o segredo do PDCA. Cara, foi um professor universitário, criou o PDCA. Mas o cara, assim, ele não precisava fazer algo complexo, ele precisava fazer algo que as empresas pudessem aplicar. E mais, que as pessoas pudessem aplicar. Né? Então, eu sempre falo assim, que o PDCA é tão legal, o PDCA é tão simples, o PDCA é tão intuitivo, que eu posso aplicar o PDCA na minha vida. Até vou fazer esse desafio aí para vocês. Apliquem o PDCA na vida de vocês. Então, professor, mas o que é tal do PDCA? Sei que o senhor ama o PDCA, tudo bem, mas o que é esse tal do PDCA? Gente, eu aprendi a amar o PDCA, não vou negar para vocês. Eu aprendi a amar esse tal de PDCA. Então, é uma sigla que significa 4 palavras em inglês. Deixa eu pegar até minha caneta aqui. Esse PDCA significa Plan, Do, Check e Act. A gente deixou em inglês, quando a gente trouxe para o Brasil, eu não, né?
mas outros trouxeram para o Brasil há muito tempo atrás, a gente deixou em inglês, porque essa sigla é muito legal e é fácil de se lembrar, né? PDCA, 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 Plan, Do, Check, Act. Eu até vou dizer para vocês assim, eu achava que a grande maioria de vocês já conhecia, já aplicava nas empresas e tal, e ia achar essa aula uma monotonia, né? Mas, pelo jeito, vocês ainda não viram, então não percam, fiquem bem atentos, que isso é muito legal. Então, pessoal, como eu estava falando para vocês, o PDCA, que é um ciclo, vocês já vão ver, é um ciclo, vai e volta, 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 pode durar para sempre o PDCA. É uma forma muito simples e intuitiva para implementar praticamente qualquer sistema de gestão. Pode ser da gestão da qualidade de um produto, serviço, pode ser qualidade ambiental, ou até mesmo, gente, qualidade na segurança. Tá? Segurança e saúde do trabalhador. Tá? A gente fala no dia a dia que o PDCA, o ciclo PDCA, é uma ferramenta de gestão que tem como objetivo primeiro objetivo, né, principal, melhorar e controlar todos os processos e produtos de uma empresa. Aí é um negócio legal. Vou pegar aqui e anotar aqui, deixar claro. Ó, de forma contínua. O PDCA, gente, ele não para. Ele não para. Se a empresa, se a pessoa, se o técnico, se o profissional for uma pessoa séria, o PDCA não para, ele roda o tempo todo, Ele também é chamado de ciclo de Shewhart ou ciclo de Deming. Por quê? Porque o Walter Shewhart, lá nos Estados Unidos, criou o PDCA nos anos 1930. Gente, o PDCA está quase fazendo 100 anos. Olha que legal. E o William Deming divulgou o PDCA no Japão na década de 1950. Então, o Japão, década de 1957, saiu da guerra, né? O Japão fez parte do eixo, que era Alemanha, Itália e Japão, né? Então, todos os aliados, que daí entrou Inglaterra, França, Estados Unidos, União Soviética, naquele tempo era a União Soviética, não é a Rússia como hoje. E a União Soviética era gigantesca, né? Então, o Hitler, que liderava o eixo pela Alemanha, ele começou a guerra, daí entrou a Itália, entrou do lado com Mussolini, entrou do lado da Alemanha, e depois o Japão, com o imperador Hirohito, ele trouxe o Japão para o lado da Alemanha e da Itália. E todo mundo sabe que a Alemanha, Itália e Japão perderam a guerra. Inclusive, as duas únicas bombas atômicas que foram explodidas em populações até hoje foram no Japão, na Segunda Guerra Mundial. Então foi Hiroshima primeiro e depois Nagasaki dois ou 3 dias depois. E daí essas duas bombas nucleares atômicas fez o Japão se render. Porque o Japão foi o último dos 3 a se render, né? A Itália se rendeu, depois a Alemanha se rendeu em 8 de maio de 1945, e depois o Japão, que se rendeu em agosto de 1945. Inclusive, a primeira bomba atômica a ser lançada na história da humanidade foi no dia do meu aniversário. É óbvio que eu nasci 24 anos depois, mas foi 2 de agosto de 45, e eu também sou 2 de agosto, meu aniversário é 2 de agosto, não de 45, tá? Nossa, eu nasci em 2 de agosto de 45, nossa, a pessoa está preservada, né? Mas assim, então o Japão estava numa pindaíba, gente, estava arrebentado o Japão, arrebentado a economia. E eles precisavam refazer a economia, né? Então eles pensaram assim, bom, nós vamos refazer uma economia industrial para vender bastante produto para os outros países e ganhar dinheiro, ganhar divisas. Eles iam exportar bastante, ótimo. Só que para exportar, eles precisavam organizar as coisas, ter inovação. Foi nessa época que nasceu a Sony, por exemplo, né, a famosa fábrica de eletroeletrônicos Sony, e assim por diante. Só que eles não estavam conseguindo fazer isso direito.
Os produtos não tinham grande qualidade. Então, hoje, made in Japan, nossa, um produto de altíssima qualidade. Mas na década de 50, 1950, não era, tá? Então, eles tinham que dar um jeito. E eles importaram vários especialistas em qualidade dos Estados Unidos. E um deles era o William Deming. E daí o William Deming pegou, poxa, mas tem uma metodologia bem simples lá, que o Stewart criou 20 anos antes. Por que a gente não testa essa metodologia aqui no Japão? Testou e deu certo. E hoje é um sistema que a gente usa no mundo inteiro o tempo todo. E, como eu falei para vocês, até de forma bem intuitiva, né? A base do PDCA e o sucesso do PDCA, as duas coisas ao mesmo tempo, é exatamente porque ele é um ciclo. Ele vai e volta, vai e volta, vai e volta. Então, as atividades são planejadas numa sequência cujo objetivo é melhorar os resultados ou mesmo atingir metas pré-estabelecidas. E com isso daí, os processos envolvidos ficam mais ágeis, ficam mais claros. A gente consegue identificar os problemas e logo em seguida procurar qual é a melhor solução, tá? E o PDCA tem 4 etapas principais e num ciclo fechado e contínuo. Eu vou até fazer um negócio aqui, eu não coloquei uma figura, mas tem uma figura que eu gosto de colocar, então eu vou colocar um slide novo, tá? E fazer um desenho aqui. Gente, me perdoem o desenho, sou péssimo nisso. Mas vamos pensar o seguinte, vamos pensar num gráfico. Sim. Né? Aqui, por exemplo, é um número X, tá? E aqui é o tempo, tá? O que o PDCA faz? A gente representa o PDCA como um círculo, né? Porque ele vai e volta. Opa! Ele vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta, né? De uma forma contínua. Então, o PDCA, ele tem como objetivo primário, principal, básico, é melhorar os sistemas, dar mais qualidade aos sistemas. Então, o objetivo básico dele é melhorar ao longo do tempo a produtividade, a eficiência, etc, etc, etc. Então, a gente representa ele como uma reta que vai subindo, né? E o círculo em volta dele. Quando eu aplico o PDCA, quando eu aplico o PDCA, a tendência no meu sistema é sempre melhorar, é sempre ficar melhor do que antes. E isso é a melhoria contínua. Como é um fluxo contínuo, gente, eu nunca vou parar, eu tenho a tal da melhoria contínua com esse fluxo contínuo. Vocês vão entender melhor daqui a pouco, eu só estou dando uma explicação inicial. Professor, o que é melhoria contínua? Pensem comigo. Hoje eu preciso ser melhor do que ontem e amanhã eu preciso ser melhor do que hoje. Nunca mais esqueçam isso. Hoje eu preciso ser melhor do que ontem, tá? E amanhã eu preciso ser melhor do que hoje. Isso é melhoria contínua. E o PDCA exatamente permite isso. O PDCA vai fazer com que a gente cresça, melhore, tenha mais qualidade, eficiência, eficácia, etc. Qualquer coisa ao longo do tempo. Por isso, a gente representa o PDCA como um círculo contínuo subindo o morro, porque ele vai levando a nossa empresa lá para cima, cada vez mais e cada vez mais, tá? Não esqueçam dessas coisas, tá? Não esqueçam dessas coisas. E aqui é assim que a gente representa o PDCA. Eu achei essa figura muito legalzinha, né? O PDCA tem 4 etapas em um ciclo contínuo, em uma sequência lógica e em um ciclo contínuo. A primeira etapa é o plan. Plan é planejar. Eu vou planejar as ações, eu vou definir os meus indicadores KPI, eu vou analisar os problemas.
Depois que eu fiz isso, eu vou colocar em prática. Eu vou fazer o do. Então, eu vou executar as ações. Depois que eu executei as ações, eu vou ver se essas ações estão sendo feitas de forma correta. Eu vou fazer o check, eu vou checar, eu vou medir e monitorar, eu vou acompanhar, eu vou registrar. Opa, alguma coisa não deu muito certo, então eu vou pro act ou action, eu vou melhorar. Opa, aqui tem um errinho, é melhorar. Eu vou agir, eu vou corrigir, eu vou pegar aquelas lições aprendidas e vou melhorar, ou eu vou repetir aquilo que já deu certo. Por isso a gente chama PDCA. O plan, então, como eu estava falando para vocês, eu vou dar uma visão geral e depois eu vou entrar em detalhes de cada um, tá? O plan é planejar, o planejamento, é o início de tudo. Eu não posso colocar as outras partes antes do plan. Então, eu vou fazer um plano de ação. E esse plano de ação, deve ser inspirado, baseado no que a empresa precisa. Então, ele deve ser personalizado para a empresa. Eu posso começar escolhendo um processo, um problema que deve ser resolvido, podendo ser uma atividade qualquer, uma linha de montagem, algum método específico. Eu não preciso fazer um PDCA para toda a empresa. Aliás, nem é bom isso. Eu posso fazer um PDCA aqui, um ali, um ali, um ali. Eu posso fazer um PDCA aqui primeiro, depois eu faço outro PDCA em outro lugar, um tempo depois, como eu quiser. O que eu não devo fazer é um PDCA para toda a empresa ao mesmo tempo. Nem tem como fazer isso na prática. Nossa, isso deve dar uma confusão na prática. Nesse plano, eu vou estabelecer os meus objetivos. O que eu quero com aquilo? Ah, não sei. Então não faça. Se você não sabe, se não tem objetivo, não perca tempo e dinheiro. E eu também vou estabelecer os processos que vão ser necessários, importantes, para dar o resultado que eu preciso e vou, a partir daí, planejar todo o sistema. A segunda etapa, então, é do executar ou execução. Essa é a etapa mais fácil de entender. Não a mais fácil de fazer, tá? Muitas vezes é difícil colocar na prática. Mas é a mais fácil de entender. O que é? Gente, eu vou pegar tudo que eu fiz no plano e colocar em prática. Então, eu vou implementar no dia a dia todos aqueles processos que eu planejei lá na fase anterior. E daí vem o check. Verificar ou verificação. Então, eu vou monitorar, verificar, medir todos os processos que eu planejei e coloquei em prática anteriormente. Eu vou comparar com os padrões objetivos ou mesmo com um requisito que o produto ou serviço precisa ter. Quando eu comparar, eu vou ver assim, alcancei os resultados que eu precisava? Então, quando eu medi, quando eu monitorei, alcançou aquele padrão que eu coloquei? Não alcancei? E agora? Então, eu preciso fazer algo para melhorar. Para fazer algo para melhorar, eu preciso ver quais são as falhas, quais são os meus defeitos, quais são os meus erros. Eu preciso encontrar isso para melhorar o meu sistema. E daí eu vou para a última etapa, o ACT. Agir ou ação. Eu vou consertar esses erros. E para isso eu vou modificar o que for necessário. Preciso mandar meia dúzia embora? Preciso. Então manda. Preciso comprar um novo equipamento? Preciso. Preciso contratar gente? Preciso. Então modifique o que for necessário. Eu vou fazer ações para melhorar de forma contínua o círculo que não para mais, o desempenho dos processos que eu estou estudando, ou do processo. Então, de forma ininterrupta, contínua, sem parar. Como eu falei para vocês, o PDCA é um sistema de melhoria contínua. Professor, vamos explicar mais detalhadamente? Vamos lá. Eu vou dar umas dicas agora para vocês. Professor, como ele tem que fazer o PDCA? O PDCA é isso que vocês estão vendo aqui.
Vamos voltar para o slide grande aqui. Deixa eu até fazer uma coisinha aqui. O PDCA, gente, é isso daqui. Ô, professor. Deixa eu pegar a borracha aqui. Nossa, vocês veem que eu sei. Tem uma destreza, né? O PDCA é isso. Acabou. Não tem mais nada. É isso. Puramente. Ele não tem uma receita mágica. É isso. Eu vou planejar, vou executar, vou monitorar para ver se está tudo certo e o que não tiver certo eu vou melhorar. Nossa, é só isso? Mas dá certo só fazer isso? Meu Deus, gente, é a coisa mais maravilhosa na face da Terra. Depois dos meus filhos e dos meus cachorros, tá? É a coisa mais maravilhosa da face da Terra. Eu tô brincando, tá, gente? Tô brincando. Só para dar uma risadinha meio sem graça. O PDCA é simples assim e acabou a história. Qual que é a receitinha mágica? Não tem. Não tem. Isso daí é uma ideia. É uma ideia. É um jeito de pensar. É só. Isso aqui não é uma tese de doutorado. Não é uma tese pós-doutorado. Não é um trabalho científico publicado na Nature, na Science, hiper complicado. Não. Isso daqui é só pensar. É assim que acontece. O cara que criou lá o Shewhart, há quase 100 anos atrás, o que ele fez? Ele pegou aquilo que a gente já fazia na prática e sistematizou. Um esqueminha. Pronto. E só. Só que, é claro, a gente pode aplicar isso de diferentes, cada uma dessas fases, de diferentes formas dentro da minha empresa. Mas eu tenho que seguir um básico, uma ideia básica. Vamos começar com o plan? Eu digo e sustento. Plan é a fase mais importante do PDCA. Eu digo e sustento. Ah, mas os outros não são importantes? Gente, os outros são importantes, é óbvio que são. Mas, professor, então quer dizer assim que se eu fizer o plan, eu não preciso fazer o resto, eu não preciso fazer um ou outro? Gente, precisa fazer todos. Todos. E na sequência correta. Tá? Mas o plan tem que ser muito, muito, muito bem feito. Então, é definir ações, planejar as ações, definir o KPI, que são os indicadores de qualidade, e análise de problemas. E como é que a gente vai fazer isso? Qual que é a palavrinha mágica? Fazer um plano de ação. Essa palavrinha mágica. Eu tenho certeza que vocês já fizeram vários planos de ação nas empresas onde vocês trabalham. Né? Eu tenho certeza disso. É simplesmente colocar em um plano, em uma sequência lógica, todas as ações que a gente deve fazer. A gente tem que se lembrar, pessoal, que os planos são sistemas em movimento. E eles é que vão tornar operacional a implementação de metas dentro da minha empresa, fazer com que a empresa tenha sucesso. E coisas assim. Faça um cronograma de coisas a serem realizadas. Sabe o cronograma? Uma tabelinha lá com as ações na coluna e os meses na horizontal ou trocado, tanto faz. Tem alguns cronogramas que são em tabelas, em gráficos, tanto faz. Tem que fazer um cronograma. Tem que colocar quem é o responsável pelo que no cronograma. E daí eu sempre brinco, sabe por que tem que colocar quem é o responsável? Para culpar se não der certo. Aí esse cara cortar o pescoço dele. Tem que colocar quais são os recursos que a gente precisa, recursos técnicos, humanos, financeiros, e como vai ser feito o acompanhamento de tudo. Os indicadores. Olha aí, por isso que o professor falou tanto de indicador. Esse é um dos motivos que eu falei tanto de indicador. Tá? É claro que vocês não podem se destacar da empresa. Vocês têm que fazer tudo isso em consonância, em sinergia. Olha que palavra bonita, né? Em sinergia com a empresa. Então, vocês têm que ver a possibilidade, por exemplo, de juntar o cronograma do PDCA com o cronograma pré-estabelecido de outras atividades da empresa. Inclusive, agregar a planilha de custo aí, né? Planilha de custo. Quanto que vai custar tudo isso daí? Gente, o PDCA, e agora a gente está falando do P, do Plan,
tem que ser uma ferramenta integrada a outras ferramentas de controle da empresa, não pode ser separado, né? Vocês têm que identificar a causa do problema, né? Priorizar as causas encontradas como possíveis. E daí, olha, o professor está falando aquilo que a gente já aprendeu. Por exemplo, identificar as causas do problema. Vocês podem usar o 5W, 2H, a técnica dos 5 porquês, o fluxograma. Daí eu já encontrei a causa. E agora, vamos achar as soluções? Vamos, através de brainstorming, brainwriting, diagrama de afinidades, benchmark. E depois que vocês descobriram o problema, vocês vão colocar as possíveis soluções dentro de um plano de ação e vão implementar. Então, por exemplo, olha, os nossos clientes não estão satisfeitos com o produto. Opa, vamos fazer um PDCA para arrumar isso daí? Vamos. A primeira coisa que a gente tem que fazer é o planejamento, um plano de ação. Mas o que a gente vai colocar nesse plano de ação? Bom, primeiro vamos descobrir quais são os problemas. Vamos descobrir, a causa dos problemas. Então, podemos usar o 5W2H, técnica dos 5 porquês, blá, 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 blá. Achamos o problema, professor. Os nossos clientes não estão gostando do nosso produto por causa disso. Tá, agora qual é o próximo passo? Achar uma solução. Então, vamos fazer um brainstorming, brainwriting, vamos brigar lá um com o outro. Não, a minha solução é melhor. Não, a minha que é melhor. Você tá louco, não sei o quê e tal. Então, vamos lá. Descobrimos uma solução. Descobrimos uma causa. Nós tínhamos um problema. Os nossos funcionários os nossos clientes não gostam do nosso produto. Achamos a causa disso e definimos uma solução. Agora a gente vai colocar isso no plano de ação. E vai fazer cronograma, a gente vai colocar quem faz o quê, vamos ver quais são os recursos, vamos colocar tudo o que for possível dentro de um plano de ação, tá? E daí acabou a primeira fase, o plan. E a gente vai para a segunda fase. Bem-vindos ao do, ao executar. A gente vai colocar aquelas ações em prática, aquele plano de ação em prática. Então, tudo que a gente planejou na fase anterior deve ser colocado em prática. Então, a gente vai pensar no planejamento, a gente pensa em eficácia. Nessa etapa de execução, a gente pensa em eficiência. Aqui a gente vai fazer coisas como treinar os funcionários, divulgar, para que todos estejam cientes de suas responsabilidades, colocando tudo isso na prática, tá? Mas a gente precisa acompanhar. Então, todos os resultados, sejam bons ou sejam ruins, todos devem ser registrados. Por quê? Isso vai alimentar a próxima etapa. A gente pode ter itens de controle, como controle de qualidade, custo, entrega, moral das pessoas, ou mesmo segurança. E colocar, de preferência, tudo isso em gráficos. Por quê? Vai lá e coloca num gráfico. Faz o gráfico e coloca, tá subindo, tá descendo, não sei o quê. Por quê? Gráfico é importante para eu visualizar, tô de olho, tá? Quando eu visualizo, as pessoas entendem melhor, elas veem onde está o erro, ou veem onde está o acerto, né? Então, é importante que eu comece a coletar dados e coloque isso em prática. Então, eu fiz o planejamento, fiz o meu plano de ação, tá? No do, eu simplesmente vou colocar isso em prática. E já vou começando a coletar dados, tá? E daí eu vou no check. No monitoramento, no monitorar, eu vou checar, vou medir, vou monitorar, vou acompanhar, vou registrar. Por que isso? Gente, vamos pensar, a gente não precisa acabar, destruir o nosso cérebro, sei lá o quê. É um pensamento simples. Olha, eu planejei, eu tenho um problema.
Eu tenho que resolver isso, senão não vou vender mais, os meus clientes não vão mais querer. Então, qual que é o meu problema? Os meus clientes não gostam do meu produto. Então, eu vou procurar quais são as causas que os meus clientes não gostam, que fazem que os meus clientes não gostem do meu produto. Ah, achei. Quais são as soluções? Ah, achei uma solução. Daí, eu vou colocar isso em um plano de ação. Pronto, planejamento, plan. Depois eu vou pegar esse plano de ação e vou colocar em prática. Pronto, do fazer, agir, colocar em prática, perdão. Só que, será que está dando certo aquilo? Poxa, mas eu fiz que nem o professor Klaus falou. A gente achou, a gente usou lá a técnica do 5W, 2H para achar a causa do problema. E daí a gente fez um brainstorming. Nossa, foi complicado aquele brainstorming, professor, porque começou quase deu briga lá no brainstorming, mas a gente achou uma solução. A gente fez um plano de ação, que nem o senhor tinha dito, com cronograma, necessidades, responsabilidades e tudo mais, e daí a gente colocou em prática. Mas de nada disso adianta se a gente não verificar se estava tudo certo. É essa a questão. Esse é o ponto do monitoramento. Vamos imaginar o seguinte, gente. Vamos de novo no nosso gráfico aqui, tá? O ideal, vou pegar até outra cor aqui. Vamos pegar esse verde aqui. O ideal é que seja assim ao longo do tempo, tá? Só que, vou pegar o preto aqui, eu estou monitorando. Tá assim, tá assim, tá assim. Na prática vai dar certo? Vai dar bem em cima da coisa? Não, não vai dar. Mas só que... o que está acontecendo? Ele está se afastando. Eu só sei que ele está se afastando por quê? Porque eu estou monitorando. Eu estou verificando todas as ações feitas nas duas etapas anteriores. Então, o check ele é muito importante, o monitoramento, para responder essa pergunta. Será que tudo que nós planejamos e colocamos em prática está funcionando mesmo de verdade? Então, eu vou pegar os dados obtidos na fase anterior, quando eu coloquei o meu plano de ação em prática, eu já vou coletando dados. Coloquei em prática, no mesmo minuto, já vou coletando dados. E daí eu vou fazendo o monitoramento. Na verdade, pessoal, o do, ele funciona quase que ao mesmo tempo já do que o check. O do, o colocar em prática, e o monitoramento, eles já começam. É claro que uma hora vai parar o do, daí eu só vou ter monitoramento e assim por diante, tá? Mas esses dados obtidos devem ser utilizados para análise do andamento do processo e vão ser a base do nosso monitoramento e da nossa análise. E eu vou dar até mais dica para vocês. Olha que legal, o professor Klaus está bonzinho hoje. Vou dar mais dicas. Vocês podem fazer umas perguntas assim. Qual a eficácia das ações frente aos objetivos iniciais? Essas ações que a gente planejou no plan, que a gente colocou em prática no do, e que agora a gente está monitorando no check, elas estão dando o resultado que a gente precisa? Qual é o grau de desvio das ações estipuladas inicialmente e que foram aceitáveis ou não para se atingir os objetivos? Então, vou voltar aqui. Olha só. Olha só. Deixa eu pegar aqui deixa eu pegar amarelo. Vamos ver se aparece. Olha só. Ele acabou de dizer, vai ficar retinho? Não, ele vai ter uma variação. Mas essa variação é aceitável? Opa, eu aceito daqui até aqui. O ideal é que fique em cima da linha verde, mas eu aceito daqui ao limite inferior até aqui, o limite superior. A gente já viu isso em sala de aula. Se lembrem lá do primeiro bimestre, tá? Opa, mas professor, ele passou. Ih, aqui está o problema. Ele passou além dos meus limites aceitáveis. Aqui está o problema, tá? Os problemas detectados podem ser superados ou não dá? Por mais dinheiro que eu gaste, por mais gente que eu tenha, não pode. E as ações tomadas
o meu plano de ação, lá do plan, foram eficazes o suficientes para se estabelecer um padrão, o que significa isso? A partir de agora, o meu plan, se ele deu certo, vai ser usado como padrão. Sempre que acontecer aquele mesmo problema, eu vou resolver do mesmo jeito, tá? Então, a gente tem que descobrir no check se tem algo de errado, se tem algo que está se desviando dos meus planos iniciais, há tempo e condições de rapidamente consertar, evitar questões sérias. Daí eu vou contar uma historinha aqui para vocês, não tem nada a ver com a empresa, mas assim, uma vez eu estava vendo televisão, o Jornal do Meio-Dia, e daí era um tempo que tinha muitos casos de AIDS entre jovens, entre 18 e 25 anos de idade, tá? E daí a repórter foi ali na Rua das Flores, Rua 15, e começou a entrevistar jovens, né? E daí ela perguntou para um jovem assim, gente, isso é história verídica, tá? Ela perguntou, oi, Brenda? Oi? Brenda? Tudo bem? Aconteceu alguma coisa, Brenda? Não? A repórter perguntou para um jovem, você já fez teste de AIDS? O jovem virou para a repórter e perguntou assim, mas eu não, eu nunca fiz. Já pensou se eu faço e descubro que eu tenho AIDS? Que horror que vai ser! O cara estava maluquinho, né? Porque a gente faz um teste exatamente para saber se tem. E se a gente tem e descobre isso no início, hoje tem tratamentos médicos que fazem com que a pessoa vá morrer de velhinho. A AIDS não é mais uma doença mortal, mas se a gente descobre no começo. A mesma coisa com grande maioria de câncer. Por exemplo, o câncer de mama nas mulheres, que é a maior causa de câncer entre as mulheres, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Ele pode ser um problema? Pode, se não for visto com antecedência. Por isso, por exemplo, o autoexame, fazer mamografia de tempos em tempos, é extremamente importante, tá? Se pega o câncer de mama no começo, você tem como tratar e viver feliz o resto da vida. No caso dos homens, o câncer de próstata, né? É ruim fazer o exame, né? Mas tem que fazer. Se pega o câncer, se tem, e você consegue detectar no começo, quantos homens mais velhos eu já ouvi falar, conhecidos, inclusive, que tinham pavor, tinham vergonha, não sei o que, de fazer o exame de câncer de próstata, e quando eles viram, eles já estavam com problemas, o câncer já estava avançado, morreram disso. Então a gente não pode ter vergonha, a gente tem que fazer os testes com antecedência, porque se a gente faz com antecedência os exames, dá para tratar. E assim, na mesma linha, a gente tem que pensar numa empresa. Por que a gente monitora, implementa o do e já começa a monitorar o check? Porque se a gente vê começando a se desviar dos limites máximos e mínimos, a gente conserta. Não que a empresa vai explodir, ó, foi lá para cima. E agora a empresa vai explodir, vai morrer todo mundo. Perdi a empresa, perdi todo o meu dinheiro, morreu todo mundo, etc. Se eu consigo ver no começo, eu consigo consertar aquilo muito mais rápido e muito mais barato, inclusive, tá? Por isso o monitoramento, o check, é muito bom. É muito bom. Eu consigo consertar aquilo gastando menos e muito mais rápido. Não, algumas vezes eu nem preciso parar a empresa, porque eu vim no comecinho. O problema estava começando, evitando questões mais sérias. E daí, a gente vai para a última etapa, que é o act, o agir, ou action. A gente usa normalmente act, simplesmente act. Mas isso vem de action, né?
de agir, de fazer uma ação. Então, a gente colocou em prática através dos planos de ação, a gente planejou através dos planos de ação, colocamos em prática, começamos a monitorar, opa, tá saindo! Então, a gente vai agir, tá? O que é esse agir? É a correção dos erros e problemas encontrados na etapa do monitoramento. Simples. E daí, isso vai levar a que o ciclo se reinicie, ou haja uma padronização de um certo plano de ação, que sempre será utilizado quando é necessário, quer dizer, quando acontecerem situações semelhantes. É comum na etapa do ACT, do agir, que ocorram reestruturações e possíveis correções dos planos iniciais. Deixa eu voltar aqui. Então, o que acontece? Deixa eu pegar minha caneta. Opa, cor errada. O que acontece? Eu vou planejar, eu tenho um problema. Eu tenho um problema para resolver na minha empresa, lá no sistema X, tá? Eu tenho um problema. Eu vou procurar a causa, vou procurar soluções, e vou fazer um plano de ação. Daí eu coloco ele em prática, vou executar todas as ações e vou fazer o acompanhamento se está tudo certo. Então eu faço lá o gráfico, né? Tem o mínimo, o ideal, o máximo e vou monitorando. Opa, ele saiu aqui. O que significa ele saiu aqui? Eu tenho um problema, eu tenho que resolver esse problema. Então eu começo tudo de novo. Eu vou fazer um novo plano de ação. Vou pegar meu plano de ação velho aqui e vou ver o que estava de errado no meu plano de ação velho e vou consertar o meu plano de ação. E daí eu vou aplicar ele de novo, eu vou monitorar ele de novo e assim por diante. Professor, o meu plano de ação inicial aqui deu super certo. No monitoramento eu não vi nada de errado. Ótimo! Você vai fazer o ACT? Vai! Como? Você vai determinar que aquele plano de ação teu inicial é o ideal, é o padrão. Toda vez que ocorrer este problema aqui no sistema X, você vai usar aquele plano de ação para corrigir o sistema X. Ah, entendi, professor. Então, mesmo que não ocorra um problema, o action continua agindo? Continua. Se ocorrer um problema, eu vou fazer um novo plano de ação. Se não ocorrer um problema, der tudo certo, aquele plano de ação inicial, ele vai servir como meu padrão daqui em diante. Tá? Sempre a gente vai fazer novas ações, corrigir algo, quando houver diferença entre o que a gente planejou e o que aconteceu realmente. Então, aqui embaixo, olha, o que a gente planejou, o ideal, no meio, limite inferior, limite superior, o que a gente planejou e o que aconteceu na prática, tá? A gente tem que analisar o que causou aquela elevação lá e determinar quais são as mudanças necessárias. E essa é a base da melhoria contínua. Hoje eu tenho que ser melhor do que ontem. E amanhã eu tenho que ser melhor do que hoje. Isso é a ideia da melhoria contínua. E como que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer através de 3 tipos de ação. Ação corretiva, ação preventiva e ação de melhoria. Tá? O que é cada uma dessas ações? De novo eu vou pegar, vou fazer um gráfico aqui. Olha. Gráfico normal, aqui é o tempo, aqui é o X, né? E assim por diante. Eu vou colocar aqui de novo outras coisas. Aqui é o ideal, tá? Que tudo fique aqui. Não, fiz errado, perdão. Vamos pegar esse verde aqui. Aqui é o limite inferior e aqui é o limite superior. Tá, ótimo, maravilhoso. Vou pegar um amarelo aqui agora. Então, eu comecei a monitorar.
Estou subindo e estou descendo, estou subindo e estou descendo, e etc. E daí eu estou monitorando, está subindo, está subindo, está subindo, está subindo. Opa, aqui deu um problema. Ele não devia estar aqui, ele passou do limite máximo, ele deu um problema. O que eu vou fazer? Uma ação corretiva. Eu vou fazer uma ação corretiva. Ação corretiva a gente faz quando tem um problema efetivo, tá? E daí a gente faz uma ação corretiva. A gente estava com o equipamento errado, ou não teve treinamento suficiente dos meus funcionários. Ótimo. A gente vai corrigir esse problema. Quando a gente faz uma ação corretiva, qual que é a ideia? A ideia é que aquilo volte aqui para baixo. A gente vai continuar monitorando ao longo do tempo. O segundo caso que pode acontecer é, vamos imaginar, vamos pegar outra cor aqui, vamos dar uma cor aqui, vamos fazer, sei lá, nem sei que cor que é essa. Eu estou fazendo, monitorando, ele começa a subir. Opa, ele está subindo. Vai dar problema. O Klaus avisou o chefe, vai dar problema. O que o chefe vai fazer? Ele vai chegar... vamos pegar outra cor aqui. Ele vai chegar nesse ponto aqui, ele está prevendo um problema. Então, isso daqui não é problema ainda. Por que não é problema? Porque não ultrapassou o limite máximo. Estão vendo aqui? Não ultrapassou o limite máximo. Então, não é um problema ainda. Mas pode ser que vire um problema. Pelo jeito que ele está indo, pode ser que vire um problema. Então, ele vai fazer uma ação preventiva. Nesse caso, o problema ainda não aconteceu. Ele só vai ser um problema quando passar do limite superior, tá? Mas pode acontecer. É o que chamamos de problema em potencial. Então, nós podemos determinar ações para eliminar a causa disso antes mesmo que ele aconteça. Quando a gente faz uma ação preventiva, esse problema vai descer. E a gente continua monitorando para ver se deu certo a nossa ação preventiva. A mesma coisa a gente vai fazer com uma ação corretiva. Mas tem um outro caso. Vamos ver se não vai dar problema aqui com tanta cor diferente, né? Tem um outro caso. A gente está monitorando. Senhor, não está dando problema. Ele está em volta da média, não superou o limite, não foi acima do limite superior, nem foi abaixo do limite inferior. Tá andando. Mas, assim, então não fazemos nada? Você pode decidir por não fazer nada. Mas você pode decidir também por fazer uma ação de melhoria. Não tem um problema aqui, mas eu vou fazer uma ação de melhoria para tornar mais previsível, um pouco menos volátil, um pouco menos, como vou dizer aqui para vocês, menos variado do que está aqui. Então, eu vou fazer uma ação de melhoria. Nesse caso, implementamos um plano de ação para consolidar a melhoria contínua nos processos, mesmo que a gente não tenha problema. Ação corretiva é melhoria contínua? Óbvio. Ação preventiva é melhoria contínua? É. Mas ação corretiva a gente faz quando tem efetivamente um problema. Ação preventiva a gente faz quando parece que vai ter um problema, mas a gente não quer que vire problema. E ação de melhoria? Não tem problema, eu só quero ficar melhor. Tipo assim, nossa, eu tirei 9 com o professor Klaus. Que notaço, gente, parabéns. Mas pode melhorar? Pode tirar 10. Não pode? Pode tirar 10. Aliás, eu faço um desafio para vocês. Vamos lá, quero gente tirando 10 na minha próxima prova. Isso é uma ação de melhoria. 9 é ruim?
Óbvio que não. Quem tira 9 é comigo, gente, acredite, é bom mesmo naquilo que faz, tá? Mas dá para tirar 10? Claro, é uma ação de melhoria. A ação corretiva, o que que é? Ih, tirei 2 na prova do professor Klaus. Meu Deus, eu vou ter que melhorar algo urgentemente, senão eu não vou passar. Né? 0 a 10, tirei 2. Ih, tem que estudar mais, o que que eu posso fazer? O que seria uma ação preventiva nesse caso? Eu tirei 7 com o professor. Eu estou ali na tampa. Se eu, como se diz, se eu me distrair um pouquinho, já cai abaixo de 7. Então, o que eu vou fazer? Olha, antes de cair abaixo de 7, eu vou estudar um pouquinho mais. Eu estou fazendo uma ação preventiva. E o que é ação de melhoria? Eu tirei 9 com o professor Cláudio. Aê, isso daí, estou gostando de ver. Mas dá para tirar 10? Dá. Então eu vou estudar mais um pouquinho para tirar 10. Isso é uma ação de melhoria, tá? E daí a gente volta pro plan, do, check e act. Plan, do, check e act. Gente, o grande desafio para vocês. Façam na vida de vocês. O que vocês querem? Planejem. Quando vocês planejarem, fizerem um plano de ação, coloquem em prática. E monitorem. Eu estou conseguindo chegar nos resultados que eu queria? Se eu não estiver conseguindo chegar nos resultados que eu queria, alguma coisa no meu planejamento inicial deu errado. Refaçam o planejamento inicial. Quando vocês fizerem o planejamento inicial, coloquem em prática de novo. Continuem a monitorar. E vejam de novo se aquela modificação deu certo ou não. Se ela não deu certo, façam pela segunda vez. Ou, se ela deu certo, opa, agora eu vou continuar assim. Isso é o Plan, Do, Check e Act. Isso é o PDCA. Agora, vocês estão apresentados oficialmente ao PDCA. Usem e abusem do PDCA. Aproveitem. Coloquem em prática. Façam. Eu tenho certeza que vocês vão ter uma visão muito melhor das coisas e como melhorar tudo, mesmo que vocês não tenham um problema para ser melhorado, para ser corrigido. Mesmo que vocês só queiram melhorar algo que já está bom. Pessoal, dúvidas? Dúvidas? É muito complexo o PDCA, gente? É muito complexo o PDCA, pessoal? Não, professor. É fácil, né, Vinícius? Positivo. Então, positivo operante? Não é no... Qual é o nome daquele filme que fala isso? Tem um filme que fala isso. Ah, Sabrina achou interessante. Sabrina, então começa a pensar mais sobre isso. Comece a pensar. Você vai ver que você pode usar em várias coisas diferentes, em vários pontos da tua vida. Comece a pensar nisso. Não é algo complexo. É muito fácil. Uma sequência simples e eu garanto para vocês que dá um resultado fantástico. Tá bom, pessoal? Gente, lembrem-se, daqui 2 semanas é o trabalho. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Eu agradeço a presença de vocês aqui na aula, que vocês perseveraram até o final. Desejo ainda um ótimo restinho de semana e quero ver vocês aqui na semana que vem. Tá bom, pessoal? Obrigado por tudo, gente. Falou, professor. Até semana que vem. Boa noite, professor. Tchau. Boa noite para todo mundo. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.